ritmo lá. do programa. Podemos ir, Alice? Podemos. Vamos falar com dona. Vamos falar sobre redes sociais com uma especialista. Ai, deixa eu pegar aqui, que caiu a folha de papel. Com uma especialista no assunto, a Maria Catelli. Maria Catelli é advogada na área de tecnologia, privacidade e proteção de dados, com ampla experiência em litígios complexos, envolvendo fraudes cibernéticas, concorrências desleais e tudo mais desse mundo. Seja bem-vinda, Maria. Maria ou Catelli, como te chamo? Pode ser Maria. Maria, Boa tarde. Boa tarde. é mais afetuoso, é menos. Me diga uma coisa, Maria. Ontem o Supremo Tribunal Federal regulamentou, considerou inconstitucional lá o Marco Civil da Internet e regulamentou as plataformas digitais, não sei se a expressão é exatamente essa, por uma maioria de votos de 8-3, para torná-las mais responsáveis pelo conteúdo publicado pelos usuários na internet. Isso foi um avanço? Foi um atraso? Continuamos no mesmo? O que você acha? Olha, é importante a gente pensar um pouquinho aqui no contexto geral. O Marco Civil da Internet, essa legislação de 2014, que ela trata de direitos e obrigações dos usuários e das empresas que prestam serviços na internet. O que o Supremo analisou e que fixou essa tese ontem foi o artigo 19 do Marco Civil, que é o artigo que trata sobre a responsabilidade dos provedores de aplicação. Os provedores de aplicação são basicamente todas as empresas que oferecem um serviço na internet. Um site, por meio de um site, por meio de um aplicativo, enfim, isso inclui redes sociais, um provedor que oferece serviço de e-mail, marketplaces, né? Então, essas plataformas que oferecem, disponibilizam a venda de serviço, enfim, uma série de empresas. O Marco Civil, quando ele entrou em vigor, o que se tinha ali naquele momento era que o provedor de aplicação ele não poderia ser responsabilizado pelo conteúdo gerado por terceiro. Então, o que é postado por um usuário numa rede social, por exemplo, o provedor ele não poderia ser responsabilizado, salvo se houvesse uma ordem judicial determinando que o provedor removesse esse conteúdo e o provedor se recusasse a cumprir. Então, era uma previsão de responsabilidade por omissão ou cumprimento de uma ordem judicial. Ontem, da forma que o Supremo entendeu, por maioria de votos, como você mencionou, foi que essa previsão ela já não era mais suficiente para garantir direitos fundamentais e proteção à democracia. Então, os ministros entenderam por maioria que havia uma inconstitucionalidade parcial. Aí agora o que a gente tem? O Supremo ele fez uma divisão em blocos de responsabilização, mas em resumo, agora os provedores eles podem ser responsabilizados pelo conteúdo gerado por um usuário, independentemente de uma ordem judicial. Então, como regra, agora, se houver uma notificação para uma remoção de um conteúdo ilícito e o provedor não cumprir, ele pode ser responsabilizado. E em alguns casos, que o Supremo definiu como de conteúdos graves, que aí entra, por exemplo, pornografia infantil, crime, violência contra a mulher, terrorismo. Nesses casos, o provedor até tem uma obrigação a mais. Ele precisa adotar deveres de cuidado para prevenir que esse tipo de conteúdo seja postado na plataforma. E se houver uma postagem nesse sentido, precisa remover imediatamente. Então, nós temos aqui uma mudança relevante, uma revisão relevante para tentar garantir mais direitos. Então, o entendimento é que realmente esse artigo não estava mais suficiente. Então, a gente pode ver como um avanço para garantir mais direitos, mas também tem algumas preocupações que surgem com esse julgamento. Quais são essas preocupações? Tem alguns pontos que são, primeiro, quando a gente fala em plataforma, é muito comum a gente pensar
nessas big techs, né? Realmente um mercado bem restrito e com poucos e grandes, poucas e grandes empresas envolvidas. Mas essa decisão ela não se aplica somente para essas empresas, ela se aplica para qualquer empresa que se enquadre nesse conceito de provedor de aplicação, e isso inclui empresas menores. E a partir do momento que o Supremo ele estabeleceu muitos deveres e obrigações que não estavam, inclusive, previstas na legislação antes. E para cumprir, para que uma empresa ela consiga cumprir essas obrigações, tem custos atrelados. Então, isso, de alguma forma, pode dificultar a entrada de novas empresas nesse mercado, que é um mercado bem reduzido e bem dominado por poucas empresas. Então, esse é um ponto de preocupação. E, enfim, a criação realmente de novas obrigações. E tem um outro ponto que, se antes as plataformas, na dúvida, elas optavam por privilegiar a liberdade de expressão e não remover o conteúdo, agora, por receio de uma responsabilização, é bem possível que elas removam mais conteúdo. Na dúvida, elas vão remover. Inclusive conteúdo que lá na frente pode ser interpretado pelo judiciário como algo lícito. Aí vai caber à pessoa que teve um conteúdo removido buscar o judiciário para tentar, por exemplo, o restabelecimento do seu conteúdo. Essas mudanças no marco civil, no artigo 19, responsabilização das redes, isso, pelo que você explicou, é um avanço grande, substancial, mas precisa de mais. Tem a questão ainda de regulamentar de fato as redes sociais, né? Precisa se chegar ainda a isso, ou com essa mudança a gente pode acreditar que já é o bastante? Esse é um ponto importante, porque, em tese, uma mudança nesse nível, sobre a regulamentação das redes, deveres, enfim, ela, a princípio, caberia até ao legislativo, que poderia estabelecer, poderia modificar a lei e estabelecer de uma forma mais detalhada, e estabelecer mais deveres, enfim. Mas o que a gente viu nos últimos tempos era que o legislativo ele evitou entrar nesse debate, porque realmente é um debate complexo e com pouco consenso, muitas opiniões diferentes, e a dificuldade de se chegar a conclusões comuns. Então, esse tema chegou no Supremo por meio de 2 recursos extraordinários, o Supremo teve que analisar, chegou a essas conclusões, mas ao final da tese fixada, o Supremo até faz um apelo ao legislativo para que o legislativo enfrente esse tema e produza uma legislação que possa efetivamente até suprir eventuais falhas com o objetivo de garantir direitos fundamentais. Aí agora a gente vai aguardar e verificar se o legislativo vai atender a esse apelo do Supremo para produzir uma legislação ou fazer alterações nas legislações vigentes para garantir ainda mais esses direitos e, enfim, com o intuito de proteger a democracia, esses bens jurídicos fundamentais que são previstos na Constituição. Agora, essas empresas, por exemplo, a Meta hoje e o Google, se eu não me engano, já soltaram uma nota dizendo que isso vai prejudicar os negócios, principalmente das pequenas empresas, como você citou, e que isso levanta preocupações sobre a liberdade de expressão. É, levanta preocupações sobre a liberdade de expressão mesmo? Liberdade de expressão está ameaçada por conta dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Há uma mudança na forma com que realmente a internet e essas plataformas vão funcionar. Porque o artigo 19, ele foi pensado realmente com uma ideia de privilegiar a liberdade de expressão, impedir a censura, muito pensado com fruto de um pensamento que vinha ali da época em que a internet ainda estava em desenvolvimento, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, de que a internet precisaria, que era necessário fomentar a inovação, o crescimento dessas empresas. Então, houve uma decisão consciente ali na época da elaboração do Marco Civil de que
se deveria, na dúvida, privilegiar a liberdade de expressão e evitar a censura. Então, o que essas plataformas acabavam fazendo até o momento, até agora, era, na dúvida, realmente, elas mantinham um conteúdo no ar. Óbvio que existiam algumas diferenças nos tipos e na forma com que cada plataforma levava esse tipo de análise. Tem algumas plataformas que sempre foram muito mais defensoras da liberdade de expressão a qualquer custo, outras um pouco mais maleáveis a remover conteúdo extrajudicialmente, ainda que elas não fossem obrigadas. Agora, com a imposição de maiores deveres e o risco maior de responsabilização, realmente existe uma preocupação de que as plataformas removam mais conteúdo, o que pode, de alguma forma, causar consequências, enfim, afetar de alguma forma a liberdade de expressão. E aqui, quando eu falo de afetar a liberdade de expressão, eu não falo desses conteúdos evidentemente ilícitos. Tem conteúdos que a gente consegue visualizar de cara, realmente, que eles são ilícitos e que não devem estar disponíveis numa plataforma. Então, se tem um conteúdo ali que viola direitos de crianças e adolescentes, pornografia infantil, terrorismo, isso realmente não deve estar ativo na plataforma. Mas tem alguns conteúdos que, para analisar se realmente ele é ilícito, isso demanda um certo grau de subjetividade. Às vezes tem algo que envolve uma crítica, um sarcasmo. E aí, com relação a esse tipo de conteúdo que está numa zona mais cinzenta, esses conteúdos eles podem ser afetados por esse posicionamento das plataformas de, na dúvida, remover. Então, a gente vai ter que aguardar, ver realmente como as plataformas vão se manifestar, mas é possível que a gente tenha realmente algumas consequências e que, de alguma forma, alguns usuários se sintam, que tenham a sua liberdade de expressão afetada. Temos que encerrar. Eu só queria te fazer uma última pergunta e, se possível, que você respondesse ela de uma forma bastante resumida, sem prejudicar o seu pensamento. Essa decisão do Supremo, você acha que vai provocar o Congresso a finalmente legislar a esse respeito ou vai continuar do jeito que estava? É difícil de prever, porque até então eles não queriam se manifestar sobre esse tema, mas é possível que agora, com essa novidade, nessa manifestação do Supremo, realmente, que modifica bastante o regime que a gente tem, que a gente tinha até então, é possível que o Congresso se sinta compelido a mexer nesse regime de responsabilização efetivamente por meio de alterações na lei, e é desejável que eles mexam na lei nesse sentido. Maria, muito obrigado pela sua participação. Estamos muito Obrigado, gratos por Maria. você ter comparecido e vamos nos encontrar mais. Eu que Até agradeço, uma logo. boa tarde. Muito Obrigado.